No futebol, há empates depois dos quais parece que os dois times perderam. E há empates depois dos quais parece que os dois times venceram. E há empates em que um time comemora como se tivesse conquistado a Copa do Mundo. E o outro sai sentindo que o sonho escorregou das mãos. E foi exatamente isso que aconteceu no confronto entre Arábia Saudita e Cabo Verde. Porque quem olhar só o resultado final vai dizer 0-0, sem gols, sem emoção, sem nada acontecendo. Mas a verdade, o que aconteceu nesse jogo foi muito maior do que qualquer gol. Porque às vezes, o gol mais importante no futebol é aquele que não é marcado. Imagine um país com menos de 600 mil habitantes, menor do que muitas regiões do mundo árabe. Esse país está na Copa do Mundo. E não só está lá, está brigando pela classificação para as oitavas de final, enfrentando uma seleção com mais experiência e mais recursos. E mesmo assim, foi ela que saiu feliz no final. E antes da partida começar, a situação das duas seleções era completamente diferente. A Arábia Saudita entrou em campo sabendo exatamente o que precisava, sem contas complicadas, sem cenários difíceis, só a vitória. Qualquer resultado diferente de uma vitória significava o fim da caminhada. Já Cabo Verde estava em uma situação um pouco melhor. A seleção surpresa do torneio, um time vindo de um país com menos de 1 milhão de habitantes, e ainda assim, ali, entre as grandes seleções do mundo, sonhando com as oitavas de final, e sabia que um empate poderia ser suficiente. Por isso, o jogo começou com muita tensão, principalmente do lado saudita, porque cada minuto que passava aproximava-se a eliminação e, ao mesmo tempo, aproximava Cabo Verde de fazer história. E antes de entrar nos detalhes da partida, é preciso destacar algo importante. Cabo Verde não é uma seleção grande no sentido tradicional, nem uma seleção com longa história em Copas do Mundo, nem uma equipe que muita gente esperava ver longe no torneio. Pelo contrário, muita gente nem imaginava que ela estaria ali. Mas o futebol gosta de histórias diferentes, gosta de surpresas, gosta de times que vêm de longe. E era exatamente isso que Cabo Verde estava fazendo. Com o apito inicial, ficou claro que a Arábia Saudita queria atacar e resolver o jogo cedo. Mas o problema é que Cabo Verde estava muito organizado, muito calmo, e cada jogador sabia exatamente o que fazer. Por isso, apesar da pressão saudita em alguns momentos, o jogo permaneceu equilibrado. E se olharmos a posse de bola, vemos que a diferença foi mínima: 51% para Cabo Verde, 49% para a Arábia Saudita. Ou seja, a bola praticamente se dividiu entre as duas equipes. Mas a grande surpresa estava nas chances criadas, porque Cabo Verde foi mais perigosa. 15 finalizações no total de que o jogo não estava caminhando do jeito que a Arábia Saudita queria, porque a seleção que precisava da vitória era justamente a que deveria ser a mais perigosa. Mas o que aconteceu foi o contrário, como se Cabo Verde estivesse lutando pela classificação e não a Arábia Saudita. Quanto aos passes, foram 433 passes para Cabo Verde contra 421 da Arábia Saudita. E a precisão dos passes chegou a 87% contra 82%. Esses números mostram o quão calma Cabo Verde estava e o quão confiantes os jogadores pareciam estar, como se não estivessem no jogo mais importante da história do país. E na verdade, cada minuto que passava só aumentava a pressão sobre a Arábia Saudita, porque o empate não servia, o tempo corria, as chances diminuíam e a tensão aumentava. E essa é uma das coisas mais difíceis no futebol, quando você precisa de um gol e não consegue encontrá-lo. Cada minuto vira um peso, cada ataque desperdiçado dói mais, e cada instante te aproxima do fim. Com o tempo, o jogo ficou ainda mais nervoso. Isso apareceu no número de faltas. A Arábia Saudita cometeu 16 faltas contra apenas 10 de Cabo Verde e ainda recebeu 3 cartões amarelos contra apenas um do adversário. Esses números mostram o tamanho da pressão psicológica em campo, porque o time que precisa vencer geralmente fica mais ansioso, mais apressado e mais arriscado. No meio de tudo isso, veio um momento muito difícil: a lesão de Hassan Tambakti, uma das cenas mais marcantes da partida. O jogo parou e a preocupação tomou conta de todos, jogadores e torcedores. E momentos assim lembram que o futebol é muito maior do que um resultado, muito maior do que classificação ou eliminação, porque a saúde do jogador vem antes de qualquer coisa. Depois da retomada, a Arábia Saudita voltou a tentar, e tentar, e tentar, mas o gol simplesmente se recusava a sair. E do outro lado, Cabo Verde jogava com inteligência. Não estava apenas se defendendo o tempo todo, e não estava estacionando o ônibus, como muitos poderiam imaginar. Pelo contrário, as 15 finalizações mostram que a equipe também ataca longos períodos. E há um ponto muito importante aqui. Muita gente, ao ver um 0-0, pensa que o jogo foi chato, mas a realidade
realidade era outra. A partida foi cheia de tensão, cheia de pressão, cheia do medo de errar, porque um único erro podia mudar o destino de uma seleção inteira. E com a aproximação do fim, o tempo começou a se tornar o verdadeiro inimigo da Arábia Saudita, não Cabo Verde. Cada minuto que passava, aproximava a seleção da eliminação. E cada minuto também aproximava Cabo Verde do sonho. A torcida saudita passou a olhar mais para o relógio do que para a bola, porque o tempo estava escapando e a chance desaparecendo. Enquanto isso, a torcida de Cabo Verde vivia uma das noites mais estranhas de sua história. Uma seleção pequena, de um país pequeno, a poucos minutos de uma conquista histórica. Uma conquista que ninguém imaginava antes do torneio começar. E com a chegada dos minutos finais, os nervos estavam à flor da pele. A Arábia Saudita atacando, Cabo Verde resistindo, e todos esperando o momento decisivo. O momento em que um gol poderia aparecer, mas o gol não veio, e o apito final soou. O resultado? 0-0. Mas, na verdade, o jogo não terminou em empate. Terminou com duas histórias completamente diferentes. A primeira, a de uma seleção saudita que entrou no torneio com grandes sonhos. Chegou à última rodada, ainda com chances, mas não conseguiu transformar essa chance em vitória e acabou eliminada. A segunda, a história de Cabo Verde, uma seleção de um país com menos habitantes do que muitas cidades árabes. Uma equipe que pouca gente conhecia, que entrou no torneio sem barulho, sem expectativas, sem pressão e, de repente, se viu nas oitavas de final. Um feito histórico, um feito que ficará na história do esporte do país por muitos anos. E assim ficou a classificação do grupo. Espanha em primeiro, Cabo Verde em segundo, Uruguai em terceiro e Arábia Saudita em quarto. Algo que ninguém imaginava antes do início da competição. No fim, as pessoas vão lembrar que o jogo terminou 0-0. Mas quem assistiu sabe que a história foi muito maior do que um empate. Foi a história de uma seleção que precisava de um gol e não encontrou, e de outra que precisava resistir e conseguiu. Foi o tempo correndo contra a Arábia Saudita e um sonho crescendo diante de Cabo Verde. No início, era um jogo de classificação, depois virou um jogo de nervos, depois virou uma corrida contra o tempo, depois virou uma espera pelo apito final. No começo, era uma partida entre uma seleção que perseguia o sonho e outra que perseguia a história. Depois virou um jogo de nervos. Depois virou uma corrida contra o tempo. Depois virou uma batalha de resistência. E no fim, uma seleção pequena escreveu um dos capítulos mais importantes da sua história. Enquanto uma seleção grande saiu, sabendo que a chance esteve em suas mãos. No fim, um time saiu triste porque esteve perto. E outro celebrou porque conseguiu o impossível. E talvez isso seja a coisa mais bonita da Copa do Mundo. Ela continua provando, todas as vezes, que sonhos não pertencem apenas às grandes seleções. E às vezes, a maior história do torneio inteiro é escrita pela menor seleção dele.